A chuva fina de junho caía sobre Belo Horizonte quando Tiago Ávila saiu de sua mansão no bairro Mangabeiras pela quinta noite consecutiva. Aos 42 anos, era dono do maior grupo de mineração de Minas Gerais, mas toda sua fortuna não conseguia preencher o vazio que carregava no peito, desde que perdeu Thaís, sua esposa, há 6 meses. Tiago dirigiu seu Mercedes pelas ruas vazias da cidade até chegar ao Parque das Mangabeiras. Era ali que vinha todas as noites, sempre no mesmo banco, embaixo da mesma árvore, para chorar em silêncio, longe dos olhares de curiosos e funcionários que o viam como o empresário forte e implacável. Naquela noite de segunda-feira, Tiago se sentou no banco de madeira úmido, vestindo um terno caro que já não fazia diferença alguma para ele. Tirou do bolso a foto de Thaís que sempre carregava consigo. No retrato, ela sorria radiante no dia de seu casamento, 15 anos atrás, quando ainda sonhavam em ter filhos e envelhecer juntos. "Por que você teve que ir embora, meu amor?" sussurrou para a foto, enquanto as lágrimas se misturavam com a garoa. "O que eu faço agora sem você?" Thaís havia morrido num acidente de carro voltando da consulta médica, onde recebera a notícia de que finalmente conseguiriam ter o bebê que tanto sonharam. Estava grávida de apenas 2 semanas. Tiago perdeu não apenas a esposa, mas também a chance de ser pai, o sonho que construíram juntos durante anos de tratamentos e esperanças frustradas. Desde então, Tiago havia se tornado uma sombra de si mesmo. A empresa funcionava no automático, dirigida por gerentes competentes, enquanto ele vagava pela casa vazia como um fantasma. Os amigos tentaram ajudá-lo, mas ele os afastou. A família insistiu que procurasse ajuda profissional, mas ele se recusou. Preferia se perder na dor, como se fosse a única forma de manter Thaís viva em sua memória. Naquela noite, enquanto chorava olhando a foto, Tiago ouviu passos pequenos se aproximando. Rapidamente guardou a foto e enxugou as lágrimas, esperando que fosse algum segurança do parque pedindo para ele sair. Mas quando levantou os olhos, viu uma menininha de aproximadamente 7 anos parada a poucos metros de distância. Estava descalça, com um vestido rosa sujo e rasgado, o cabelo castanho despenteado e as bochechas magras demais para sua idade. Segurava nas mãos uma boneca sem um braço, igualmente suja. A menina o olhou com olhos grandes e curiosos, sem medo. Tiago ficou surpreso. Era quase meia-noite e uma criança tão pequena estava sozinha na rua. "Você também está com fome igual eu?" perguntou ela com voz doce, mas cansada. A pergunta atingiu Tiago. Fome. Ele não sabia o que era sentir fome há décadas. Enquanto ele chorava sua dor com uma mansão cheia de comida, aquela criança vagava pelas ruas procurando algo para comer. "Eu não estou com fome", respondeu ele, ainda chocado. "Você está sozinha aqui? Onde estão seus pais?" A menina deu de ombros, como se a pergunta fosse corriqueira. "Não tenho pai, só tenho a Bebel", disse mostrando a boneca. "A gente mora por aqui. Você parece triste igual eu fico quando não acho comida." Tiago olhou para aquela criança franzina, que acabara de comparar sua dor emocional com a fome física. De alguma forma, ela havia visto através de sua máscara e reconhecido a tristeza em seus olhos. "Como você se chama?", perguntou ele, sentindo algo estranho no peito, como se o coração apertado começasse a respirar novamente. "Maria", respondeu ela, se aproximando um pouco mais. "E você? Você mora naquela casa grande lá em cima?" Tiago ficou surpreso. A menina conhecia sua casa. "Moro sim." "Meu nome é Tiago." Maria sorriu pela primeira vez, e esse sorriso simples e genuíno foi como um raio de sol atravessando as nuvens escuras que envolviam a alma de Tiago. "Tiago é um nome bonito", disse ela. "Você é rico, né? Por que está chorando então? Rico não pode chorar." A inocência da pergunta desarmou completamente Tiago. Como explicar para uma criança de 7 anos que o dinheiro não comprava o que ele mais queria? Ter sua esposa de volta. "As pessoas ricas também ficam tristes às vezes", respondeu ele com cuidado. "Perdi alguém muito especial para mim." "Morreu?", perguntou Maria com a franqueza típica das crianças.
Morreu. Maria assentiu como se entendesse perfeitamente. Eu também perdi gente especial. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Depois disso, fiquei sozinha. Tiago sentiu o coração apertar ainda mais. Aquela menina havia perdido a mãe aos 5 anos e havia 2 anos vivia sozinha nas ruas. Sua própria dor de 6 meses pareceu pequena diante da tragédia que Maria carregava. E desde então você vive na rua? Respondeu ela se sentando ao lado dele no banco, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes é difícil, mas a Bebel me faz companhia. Ela também perdeu alguma coisa, disse, mostrando o braço ausente da boneca. Tiago olhou para a boneca quebrada e viu uma metáfora de sua própria vida. Eles eram iguais. Ele, Maria e a boneca Bebel. Todos haviam perdido algo importante e estavam tentando seguir em frente incompletos. Você tem comida na sua casa? Perguntou Maria timidamente. Tenho sim, muita comida. E você come toda? Não, eu não tenho comido quase nada ultimamente. Maria o olhou com uma mistura de preocupação e incompreensão. Por que não come? Comida é bom. Quando eu acho comida, fico muito feliz. Tiago percebeu a loucura da situação. Ele tinha uma casa cheia de comida e não conseguia comer por causa da tristeza, enquanto Maria dormia com fome todas as noites. Você quer ir à minha casa comer alguma coisa? Perguntou ele impulsivamente. Maria o olhou desconfiada. Minha mãe disse para nunca ir na casa de estranhos. Sua mãe era sábia, disse Tiago. Mas eu não vou te machucar, só quero te dar comida. Por quê? Porque você me fez uma pergunta que ninguém havia feito antes. Que pergunta? Se eu também estava com fome, e percebi que estou sim, não de comida, mas de alguma coisa que não sei explicar. Maria pensou por um momento, olhando para a boneca como se pedisse conselho. Tá bom, disse finalmente, mas a Bebel vem junto. Claro, a Bebel pode vir. Enquanto caminhavam pela trilha do parque em direção à mansão, Tiago se perguntava o que estava fazendo. Havia 6 meses não conseguia nem sair da cama alguns dias, e agora estava levando uma menina de rua para sua casa no meio da madrugada. Mas algo havia mudado nele, no momento em que Maria perguntou se ele estava com fome. Pela primeira vez em meses, sentia que talvez pudesse fazer algo útil, algo que Thaís aprovaria. Sua casa é muito grande, disse Maria impressionada quando chegaram ao portão eletrônico. É muito grande para uma pessoa só, concordou Tiago, percebendo que nunca havia pensado nisso antes. Dentro da casa, Tiago acendeu as luzes da cozinha e abriu a geladeira. Estava cheia de comida que Conceição, sua cozinheira, preparava todos os dias e que ele mal tocava. Nossa, quanta comida! Exclamou Maria com os olhos brilhando. Você tem pão, e leite, e frutas. Tiago sorriu pela primeira vez em meses, vendo a alegria genuína da menina diante de algo tão simples quanto comida. Tenho tudo isso. O que você mais gosta de comer? Gosto de tudo, respondeu Maria honestamente. Quando a gente tem fome, tudo fica gostoso. Tiago preparou um sanduíche de presunto e queijo, serviu um copo de leite e colocou algumas frutas no prato. Maria comeu como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Está gostoso? Perguntou ele. É a comida mais gostosa que já comi na vida, respondeu ela com a boca cheia, fazendo Tiago sorrir novamente. Enquanto Maria comia, Tiago a observava. Era uma criança linda, apesar da sujeira e das roupas rasgadas. Tinha olhos inteligentes e um sorriso que iluminava o ambiente. Como era possível que uma criança tão pequena estivesse sozinha no mundo? Maria, você não tem nenhum parente? Ninguém que possa cuidar de você? Ela negou com a cabeça. Só tinha minha mãe. Ela trabalhava numa casa de família, mas quando ficou doente perdeu o emprego. Depois que ela morreu, ninguém quis ficar comigo. E desde então você vive na rua? Sim. Às vezes durmo debaixo da ponte, às vezes no parque. Depende de onde é mais seguro. Tiago sentiu uma revolta crescer em seu peito. Como uma sociedade permitia que uma criança de 7 anos vivesse nas ruas? Como ele, com toda sua fortuna, nunca havia pensado em ajudar crianças como Maria. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você não tem medo de mim?
Sua mãe te ensinou a não confiar em estranhos. Maria pensou por um momento, mastigando devagar. Porque você estava chorando igual eu choro às vezes. Gente que chora não é má. Gente má não chora. A simplicidade da lógica de Maria tocou Tiago profundamente. Aos 7 anos, ela havia desenvolvido uma sabedoria sobre a natureza humana que muitos adultos não possuíam. Você chora muito? Perguntou ele. Chorava mais quando era menor. Agora, só choro quando estou muito com fome ou com muito frio, e à noite, quando sinto falta da minha mãe. Tiago sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Aquela criança havia enfrentado mais sofrimento em seus 7 anos de vida do que muitas pessoas enfrentam na vida inteira. Maria, posso te contar uma coisa? Pode. Eu perdi minha esposa há 6 meses. Desde então só consigo chorar. Não consigo comer, não consigo trabalhar direito, não consigo viver. Maria parou de comer e o olhou com seriedade. Ela era legal? Era a pessoa mais legal do mundo. Então ela não ia querer que você ficasse triste para sempre, né? Minha mãe sempre dizia que quando a gente ama alguém, quer que essa pessoa seja feliz. Tiago ficou paralisado. Uma criança de 7 anos havia acabado de dizer algo que 6 meses de luto não haviam lhe ensinado. Thaís realmente não gostaria de vê-lo definhando de tristeza. Ela quereria que ele vivesse, que fosse feliz, que fizesse algo bom com sua vida. Você é muito sábia para ter só 7 anos, disse Tiago. Não sou sábia. Só aprendi que ficar triste não traz as pessoas de volta. E se a gente fica muito triste, esquece de cuidar de si mesmo. É verdade, esqueci de cuidar de mim mesmo. E esqueceu de cuidar de outras pessoas também, disse Maria inocentemente. Se você tivesse visto que eu estava com fome antes, teria me dado comida antes. Tiago percebeu que Maria estava certa. Ele havia se fechado tanto em sua dor que parou de ver o mundo ao redor. Quantas Marias passavam fome nas ruas de Belo Horizonte, enquanto ele chorava em sua mansão cheia de comida? Você tem razão, Maria. Eu parei de ver outras pessoas. Mas agora você está vendo. Isso é bom. Depois que Maria terminou de comer, Tiago lhe mostrou a casa. Ela ficou impressionada com o tamanho dos quartos, a quantidade de banheiros, a sala de estar enorme. Por que você precisa de uma casa tão grande? Perguntou ela. Eu e minha esposa queríamos ter filhos. Sonhávamos em encher esta casa de crianças. E por que não tiveram? Tentamos por muito tempo, mas não conseguíamos. Quando finalmente minha esposa engravidou, ela morreu num acidente. Maria ficou quieta por um momento, absorvendo a informação. Então esta casa estava esperando crianças? Estava. E agora está vazia e triste igual você. Tiago percebeu que Maria tinha razão novamente. A casa, como ele, estava esperando ser preenchida de vida, de risadas de criança, de propósito. Maria, você quer tomar um banho? Posso te dar roupas limpas? Os olhos de Maria se iluminaram. Posso? Faz muito tempo que não tomo banho num banheiro de verdade. Tiago a levou a um dos banheiros do andar de cima, ensinou-lhe como usar o chuveiro e deixou toalhas limpas. Desceu até seu quarto e procurou entre as roupas de Thaís algo que pudesse servir para Maria. Encontrou uma camisola de seda que seria como um vestido na menina. Quando Maria desceu após o banho, Tiago mal a reconheceu. Limpa, com os cabelos lavados e a camisola de seda, ela parecia uma pequena princesa. Mas o que mais o tocou foi ver que ela havia lavado também sua boneca Bebel, que agora estava menos suja, embora ainda sem o braço. Estou bonita? Perguntou Maria timidamente. Está linda, respondeu Tiago com sinceridade. A Bebel também está mais limpa. Ela gostou do banho. Tiago sorriu vendo como Maria tratava a boneca como se fosse real. Provavelmente era a única companhia que a menina tinha no mundo. Maria, já é muito tarde. Você quer dormir aqui hoje? Amanhã podemos conversar sobre o que fazer. Posso mesmo? E a Bebel pode dormir também? Claro que podem. Tiago a levou ao que seria o quarto de bebê. Ele e Thaís haviam decorado com tanto carinho, com móveis de madeira clara, papel de parede com desenhos de animais
e uma cama pequena que nunca foi usada. Este quarto é lindo, disse Maria impressionada. Era para ser de quem? Era para ser do nosso bebê. Maria entendeu imediatamente. Posso dormir aqui? Prometo que vou cuidar bem do quarto. Pode sim. Enquanto Maria se acomodava na cama, segurando sua boneca, Tiago a observou. Pela primeira vez em meses, aquele quarto tinha o propósito para o qual foi criado: abrigar uma criança. Tiago, disse Maria sonolenta. Sim, obrigada pela comida e pelo banho e pela cama. Você é bom igual minha mãe dizia que existem pessoas boas no mundo. Obrigado a você, Maria. Por quê? Por me fazer lembrar que existe gente no mundo além de mim. Maria sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo, respirando tranquilamente pela primeira vez em muito tempo. Tiago ficou observando-a dormir e sentiu algo que não sentia há 6 meses. Esperança. Não esperança de que Thaís voltasse. Isso ele sabia que era impossível. Mas esperança de que talvez pudesse fazer algo de bom com sua vida, algo que desse sentido à sua dor. Naquela noite, Tiago não chorou. Pela primeira vez desde a morte de Thaís, dormiu em paz. Vamos fazer uma brincadeira para quem chegou até aqui. Escrevam a palavra esperança nos comentários. Só quem está acompanhando a história vai entender. Continuemos juntos nessa jornada emocionante. Tiago acordou na manhã seguinte com algo que não sentia há meses: vontade de se levantar da cama. Por um momento pensou que havia sonhado com Maria, mas então ouviu barulhos vindos da cozinha. Desceu e encontrou a menina sentada à mesa da cozinha, já vestida com a camisola de Thaís, penteando os cabelos da boneca Bebel com os dedos. Conceição, a cozinheira, estava preparando um café da manhã farto, mas olhava para Maria com expressão confusa. Bom dia, seu Tiago, disse Conceição sem conseguir disfarçar a curiosidade. A menina disse que o senhor disse que ela podia tomar café aqui. É verdade, Conceição. Maria é nossa convidada. Bom dia, Tiago, disse Maria alegremente. Dormi muito bem. A Bebel também dormiu bem. Ela disse que gostou da cama macia. Tiago sorriu vendo a naturalidade com que Maria se comportava, como se sempre tivesse vivido ali. Você está com fome? Estou. A dona Conceição fez panquecas. Eu nunca comi panqueca. Tiago sentou-se à mesa e pela primeira vez em meses comeu um café da manhã completo. Watching Maria saboreava cada mordida como se fosse um tesouro, fazia com que ele redescobrir o sabor da comida. Conceição, prepare um prato para levar para a Bebel, disse Tiago entrando na brincadeira. Para a boneca, seu Tiago? Perguntou Conceição confusa. A Bebel também precisa comer, explicou Maria seriamente. Ela está crescendo. Conceição, sem entender, mas seguindo as instruções do patrão, preparou um pratinho pequeno e colocou na frente da boneca. Maria agradeceu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Após o café, Tiago ligou para seu escritório e cancelou todas as reuniões do dia. Sua secretária ficou surpresa. Era a primeira vez em 6 meses que ele mostrava iniciativa para qualquer coisa. Maria, disse ele voltando à cozinha, preciso te perguntar uma coisa importante. Pode perguntar. Você quer continuar vivendo na rua ou gostaria de ficar aqui? Maria parou de brincar com a boneca e o olhou seriamente. Posso ficar mesmo? E a Bebel pode ficar também? Podem ficar pelo tempo que quiserem. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você não precisa pagar com dinheiro. Então, como vou pagar? Tiago pensou por um momento. Como explicar para uma criança de 7 anos que ela já havia lhe dado mais do que qualquer dinheiro poderia comprar? Você pode pagar me ajudando a não ficar tão triste. Pode pagar enchendo esta casa vazia de risadas. Pode pagar me lembrando que existe gente boa no mundo. Maria sorriu. Isso é fácil. Eu sei fazer isso. Então temos um acordo. Nos dias seguintes, a vida de Tiago mudou completamente. Maria transformou a mansão silenciosa num lugar cheio de vida. Ela corria pelos corredores, cantava no banho, fazia perguntas sobre tudo o que via. Tiago a levou para comprar roupas próprias para sua idade. Watching Maria escolher vestidos e sapatos com tanto entusiasmo fez com que ele percebesse
Quantos pequenos momentos de alegria havia perdido enquanto se afogava na tristeza. Tiago, posso te perguntar uma coisa? Disse Maria numa tarde enquanto brincavam no jardim. Claro. Por que você não tem filho se gosta tanto de crianças? A pergunta atingiu Tiago em cheio. Como explicar para Maria sobre os anos de tentativas, os tratamentos, as esperanças frustradas? Minha esposa e eu tentamos ter filhos por muitos anos, mas não conseguíamos. O corpo dela não conseguia manter os bebês. Isso deixava vocês tristes, muito tristes. Mas agora você tem uma filha, disse Maria simplesmente. Como assim? Você está cuidando de mim igual um pai cuida de uma filha. E eu estou cuidando de você igual uma filha cuida do pai. Tiago sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Maria, posso te adotar? Posso ser seu pai de verdade? Os olhos de Maria se iluminaram. Pode mesmo? E eu posso te chamar de papai? Pode sim. E a Bebel pode ter um avô? Tiago riu pela primeira vez desde a morte de Thaís. A Bebel pode ter um avô. Maria correu e o abraçou com força. Sempre quis ter um papai. Minha mãe dizia que eu era especial demais para não ter um pai algum dia. Sua mãe estava certa. Você é muito especial. Naquela noite, Tiago ligou para Dr. Santos, seu advogado, para começar o processo de adoção. Também ligou para alguns conhecidos no Conselho Tutelar para entender os procedimentos legais. Durante as semanas seguintes, Tiago se dedicou totalmente ao processo de adoção de Maria. Precisava comprovar que tinha condições financeiras e emocionais para cuidar de uma criança, passar por avaliações psicológicas e visitas de assistentes sociais. Maria participava de tudo com naturalidade. Quando a psicóloga perguntou se ela gostaria de ter Tiago como pai, ela respondeu: "Ele já é meu pai. Só estamos fazendo os papéis para deixar oficial." "Por que você acha que ele seria um bom pai?" perguntou a profissional. "Porque ele estava triste igual eu. Mas quando ficamos juntos, nenhum dos dois fica triste. E porque ele se importa comigo e com a Bebel." "E quem é Bebel?" "É minha filha", respondeu Maria, naturalmente mostrando a boneca. "Papai vai ser avô dela." A psicóloga sorriu e anotou em seu relatório: "Criança emocionalmente saudável e madura para sua idade. Estabeleceu vínculo afetivo sólido com o candidato à adoção." Durante esse período, Tiago também começou a se interessar pela situação de outras crianças em vulnerabilidade social. Maria havia despertado nele uma consciência social que ele nunca havia tido. "Papai", disse Maria um dia, "tem muitas crianças na rua igual eu estava. Por que você não ajuda elas também?" "Como assim?" "Você tem uma casa muito grande. Poderia cuidar de mais crianças que não têm pai nem mãe." A sugestão de Maria plantou uma semente na mente de Tiago. Ele começou a pesquisar sobre casas de acolhimento, orfanatos e programas de assistência à infância em Belo Horizonte. Descobriu que havia centenas de crianças vivendo nas ruas ou em abrigos superlotados. Com sua fortuna, poderia fazer uma diferença real na vida dessas crianças. "Maria", disse ele uma noite, "que tal se criássemos um lugar onde crianças que não têm família possam viver, estudar e ser felizes? Como uma grande família. Exatamente como uma grande família." "E a Bebel pode ajudar a cuidar das outras crianças?" "Claro que pode." 3 meses depois, o processo de adoção de Maria foi finalizado. No dia da audiência no fórum, ela usou um vestido azul que Tiago havia comprado especialmente para a ocasião e carregava Bebel nos braços. "Maria Santos Ávila", disse o juiz solenemente, "a partir de hoje Tiago Ávila é oficialmente seu pai." Maria sorriu radiante e correu para abraçar Tiago. "Agora somos uma família de verdade, papai." "Somos sim, minha filha. E a Bebel agora tem sobrenome também?" "Claro. Ela agora é Bebel Santos Ávila." Maria riu e beijou a boneca. "Ouviu, Bebel? Agora você tem uma família completa também." 6 meses depois da adoção de Maria, Tiago inaugurou o Instituto Thaís e Maria, uma casa de acolhimento que podia abrigar até 20 crianças órfãs ou abandonadas. O Instituto oferecia moradia,
alimentação, educação e cuidados psicológicos em tempo integral. Maria foi a primeira criança a escolher seus novos irmãos e irmãs. Ela acompanhou Tiago nas visitas aos abrigos municipais e ajudava a identificar as crianças que mais precisavam de uma família. "Papai, aquela menina ali está chorando igual eu chorava", dizia Maria apontando para uma criança tímida. "E aquele menino está segurando um carrinho quebrado igual eu segurava a Bebel. Eles precisam de família." Um ano depois da noite em que Maria perguntou se Tiago também estava com fome, a vida do empresário havia mudado completamente. A mansão vazia se transformou num lar cheio de vida, com 21 crianças correndo pelos corredores, brincando no jardim e enchendo as salas de risadas. Tiago reduziu drasticamente seu envolvimento nos negócios da mineradora, deixando a gestão nas mãos de administradores competentes. Dedicou-se integralmente ao instituto e às crianças. "Papai", disse Maria numa tarde enquanto observavam as outras crianças brincarem no jardim, "você acha que a tia Thaís ficaria feliz vendo isso?" Tiago olhou para o jardim cheio de crianças felizes e sentiu que Thaís realmente estaria orgulhosa. "Acho que ela ficaria muito feliz, Maria. Ela sempre sonhou em ter uma casa cheia de crianças." "Então conseguimos realizar o sonho dela?" "Conseguimos, sim." "E você ainda fica triste?" Tiago pensou por um momento. A dor da perda de Thaís ainda existia, sempre existiria, mas agora estava transformada em algo produtivo, em amor multiplicado por 21 crianças que precisavam dele. "Às vezes ainda fico triste pensando nela, mas agora é uma tristeza boa, uma saudade cheia de amor, e quando olho para vocês, lembro que o amor não morre, só se multiplica." "Entendi", disse Maria. "É igual a Bebel. Ela perdeu o braço, mas ganhou uma família inteira." Tiago sorriu. Aos 8 anos, Maria continuava sendo a criança mais sábia que conhecia. Naquela noite, durante o jantar com todas as crianças ao redor da grande mesa da sala de jantar, Tiago olhou ao redor e se sentiu completo. Não era a família que havia sonhado com Thaís, mas era uma família real, cheia de amor e propósito. "Crianças", disse ele batendo no copo para chamar a atenção, "quero fazer um brindis." "Um brindis com suco de laranja", gritou Pedro, de 5 anos, levantando seu copo. "Isso mesmo", riu Tiago. "Quero brindar a nossa família que nasceu numa noite quando uma menina muito corajosa perguntou se eu também estava com fome." "Essa sou eu", disse Maria, orgulhosa. "Você salvou o papai, Maria?" perguntou Ana, de 6 anos. "Não", respondeu Maria com seriedade. "Nós nos salvamos juntos e depois salvamos vocês também." "Como salvaram a gente?" quis saber João, de 7 anos. "Dando amor", respondeu Maria simplesmente. "Quando a gente dá amor, recebe amor de volta. E quando tem muito amor, sobra amor para dar para mais gente." Tiago olhou para Maria com orgulho. Sua filha havia se tornado uma pequena filósofa do amor. "Maria está certa", disse ele. "O amor é a única coisa que multiplica quando a gente divide." "Igual comida", gritou Carla, de 4 anos. "Melhor que comida", corrigiu Tiago, "porque a comida acaba, mas o amor nunca acaba." Após o jantar, quando todas as crianças estavam dormindo, Tiago foi ao seu quarto e pegou a foto de Thaís que guardava na mesa de cabeceira. Já não precisava dela para chorar. Agora a olhava para sorrir. "Obrigado, amor", sussurrou para a foto. "Obrigado por me ensinar a amar tanto que mesmo depois que você se foi, eu ainda tinha amor sobrando para dar para estas crianças." Guardou a foto e foi verificar se todas as crianças estavam bem. Na última parada, entrou no quarto de Maria. Ela dormia abraçada com Bebel, mas acordou quando sentiu sua presença. "Papai, está tudo bem?" "Está tudo perfeito, minha filha." "Papai?" "Sim. Você lembra da pergunta que eu fiz naquela noite no parque?" "Lembro. Você perguntou se eu também estava com fome." "E você estava mesmo?" Tiago sorriu no escuro. "Estava sim, estava com muita fome de amor, de família, de propósito. E você me alimentou." "E agora? Ainda está com fome?" Tiago olhou pela janela do quarto de Maria, onde podia ver o jardim onde 20 crianças brincavam todos os dias.
Agora estou muito bem alimentado, minha filha, e você me ensinou a alimentar outras pessoas também. Maria sorriu e fechou os olhos. Boa noite, papai. Boa noite, Bebel. Boa noite, Maria. Boa noite, Bebel. Tiago saiu do quarto e caminhou pelos corredores da casa, ouvindo os sons suaves das crianças dormindo. Parou em frente à janela da sala e olhou para o parque nas mangabeiras onde tudo havia começado. Naquele banco onde costumava chorar todas as noites, agora havia uma placa que ele havia mandado colocar. Às vezes a pergunta de uma criança pode mudar uma vida inteira. Tiago sorriu lembrando daquela noite de junho, quando uma menina de 7 anos lhe perguntou se ele também estava com fome. Ela não podia imaginar que essa pergunta simples salvaria não apenas a vida dele, mas também as vidas de 20 outras crianças órfãs. O amor de Thaís não havia morrido com ela. Havia se multiplicado através de Maria e de todas as outras crianças que agora chamavam aquela casa de lar. 5 anos depois, Tiago estava no jardim do Instituto Thaís e Maria vendo Maria, agora com 12 anos, ensinar os irmãos menores a cuidar da horta que haviam plantado juntos. Ela havia se tornado uma líder natural entre as crianças, sempre pronta a ajudar quem precisasse. Papai, disse ela correndo até ele, a pequena Júlia está chegando hoje, né? Sim, ela chega à tarde. É uma menina de 4 anos que perdeu os pais num acidente. Ela vai ficar no quarto ao lado do meu? Vai sim. Ótimo. Eu e a Bebel vamos cuidar bem dela. A Bebel é muito boa em cuidar de crianças que chegam assustadas. Tiago sorriu vendo como Maria havia transformado sua própria dor em compaixão pelos outros. Naquela tarde, quando Júlia chegou ao instituto, tímida e assustada, carregando apenas uma mochila pequena, foi Maria quem a recebeu. Oi, eu sou a Maria e esta é minha filha, a Bebel, disse ela se apresentando. Você vai gostar daqui. Tem bastante comida, cama quentinha e muito amor. Eu quero minha mãe, chorou Júlia. Eu sei, disse Maria com ternura. Eu também queria minha mãe quando cheguei aqui. Mas aqui a gente vira uma família nova, uma família que ninguém pode tirar da gente nunca. Tiago observou de longe, com o coração cheio de orgulho, como sua filha acolhia a nova irmã com o mesmo amor que ele havia aprendido a dar. Naquela noite, durante o jantar, Júlia estava sentada entre Maria e Tiago, já sorrindo timidamente. Crianças, disse Tiago, quero contar uma história para a Júlia e relembrar para vocês como nossa família começou. A história da pergunta, gritaram várias crianças em coro. Isso mesmo, há 5 anos eu era um homem muito triste que chorava todas as noites num parque. Achava que minha vida havia acabado. Até que uma menina corajosa apareceu e me fez uma pergunta que mudou tudo. Que pergunta? Perguntou Júlia, curiosa. Ela perguntou se eu também estava com fome, respondeu Tiago olhando para Maria com carinho. E você estava? Quis saber Júlia. Estava sim. Estava com fome de família, de amor, de propósito, e descobri que quando a gente divide amor, ele multiplica. Igual matemática, disse Pedro, agora com 10 anos. Melhor que matemática, riu Tiago. Porque na matemática, quando você divide, o resultado fica menor. No amor, quando você divide, fica maior. Papai, disse Maria, conta para a Júlia como a Bebel também faz parte da família. Tiago pegou a boneca carinhosamente. A Bebel ensinou para toda a nossa família que não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Ela perdeu um braço, mas ganhou uma família inteira. Júlia tocou suavemente o lugar onde deveria estar o braço da boneca. Ela não fica triste por ser diferente? Não, respondeu Maria, porque aqui ninguém liga para o que está faltando. A gente só liga para o que tem de sobra. Muito amor. Após o jantar, Tiago colocou todas as crianças para dormir, como fazia todas as noites. Quando chegou ao quarto de Maria, ela estava contando uma história para Júlia, que dormia na cama ao lado com um ursinho novo que ganhara de presente. Era uma vez um dragão muito triste que morava sozinho numa montanha cheia de ouro, sussurrava Maria. Ele tinha tudo, mas não tinha amor. Até que um dia uma pequena fada apareceu e perguntou se ele estava com fome de carinho. Tiago sorriu, ouvindo sua filha contar sua própria versão da história real que haviam vivido. Mais tarde,
Quando todas as crianças estavam dormindo, Tiago se sentou em sua poltrona na sala, como fazia todas as noites antes de dormir. Pegou a foto de Thaís e conversou com ela, como sempre fazia. Thaís, nossa casa finalmente está cheia de crianças como sempre sonhamos. Não da forma que imaginávamos, mas talvez de uma forma ainda mais bonita. Maria não apenas salvou minha vida, ela me ensinou que o amor verdadeiro não morre, apenas se transforma e se multiplica. Guardou a foto e subiu para verificar as crianças uma última vez. No quarto de Maria, encontrou-a ainda acordada, olhando pela janela. "Não consegue dormir?" perguntou ele. "Estava pensando", respondeu ela. "Pensando no quê?" "Em como a vida é engraçada. Eu estava com fome naquela noite. Você estava com fome de amor. E quando nos encontramos, descobrimos que podíamos alimentar um ao outro. E agora alimentamos 22 pessoas todos os dias." "Papai?" "Sim. Você acha que existe mais gente com fome de amor por aí?" Tiago sorriu. Aos 12 anos, Maria ainda queria salvar o mundo. "Tenho certeza que existe. Então nossa família pode crescer mais um pouquinho?" "Nossa família pode crescer o quanto o amor permitir. E o amor não tem limite." Maria sorriu e se deitou abraçando Bebel. "Boa noite, papai. Obrigada por me encontrar naquela noite. Obrigado a você, minha filha, por ter me encontrado." Tiago saiu do quarto e desceu novamente para a sala. Olhou pela janela em direção ao parque onde tudo começou e sorriu. Uma pergunta simples de uma criança com fome havia transformado não apenas 2 vidas, mas criado uma família de 22 pessoas que se amavam incondicionalmente. O amor de Thaís não havia morrido. Havia se multiplicado através de Maria e de cada criança que encontrava um lar no Instituto Thaís e Maria. E tudo começou com uma pergunta. "Você também está com fome igual eu?" Fim. Obrigado por acompanhar esta história emocionante. Se ela tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e nos contar nos comentários qual parte mais te emocionou. Seu apoio nos incentiva a continuar criando histórias que inspiram e transformam. De que cidade de Minas Gerais você está nos assistindo? Adoramos saber que temos amigos de todo o estado acompanhando nossas histórias. Até a próxima.